Olá, pessoal. E agora, esse é um estudo muito complexo, polêmico. Eu sei que não interfere na salvação, por assim dizer, mas eu creio que pode acrescentar em conhecimento do Evangelho. Como ele é muito mais amplo do que a gente imagina, como ele é muito mais poderoso. E já adiantando, eu sei que é polêmico e vai trazer muitas questões e pode parecer, né, controverso, mas eu estou trazendo a maior quantidade de referências possíveis para esse tema. Então é para primeiro começar a tratar sobre dois reinos, porque existe o reino dos céus e o reino da terra. São coisas distintas. Quando Jesus se manifestar, ele vai criar novos céus e nova terra também. Mas aí quem é que vai habitar a nova terra e quem é que vai habitar no reino dos céus? Porque Jesus veio falar do reino dos céus. Tá, mas existem promessas que falam sobre herdar a terra. Então vamos falar sobre isso aqui. Mas no meio disso tudo, pode haver uma surpresa para quem não crê exatamente assim. E eu sei que eu também não cria assim, mas vim aprendendo, buscando, e para mim realmente me parece ser a verdade. É difícil, mas é. Mas para continuar, primeiro é preciso trazer à tona um versículo de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 10, que diz assim: Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E por que eu trouxe esse versículo? Eu vou falar de algo que talvez nunca foi dita, né? E antes que já comecem a julgar algumas coisas, primeiro, não difamem aquilo que não entendem. Essa é uma premissa, né? Porque os rebeldes são assim, como descrito aqui em Judas. E, além de não respeitar hierarquias e tudo mais, difamam tudo o que não entendem. Tipo, em outras palavras, o apóstolo Paulo diz: para o impuro, nada é puro. São aquelas pessoas que olham para as coisas, não, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado, não conhecem a lei da liberdade, não sabem que não existe nada fora do homem que ao entrar nele o contamine, não creem nisso, não creem que Jesus disse isso. Até coisas que, por instinto natural, como está falando aqui, até nisso se corrompem, e a gente vê isso nesses dias muito mais acentuado. Em pessoas que querem dizer que se assemelham a isso ou aquilo, eu me identifico com aquilo outro e tudo mais. Mas vamos prosseguir aqui. Por que que haverá novos céus e também nova terra? Parecia que somente essa terra seria destruída, né? Mas por que os céus também? O que que há de errado com os céus? Porque se nós estamos aqui na terra ansiando ir para os céus, o que que há de errado lá e também será feito novo? Em Judas 1,6, falando sobre os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado, Deus, né, no caso, sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E, primeira coisa, eles não guardaram seu estado original. Alteraram em si mesmo. Eles foram feitos perfeitos, e qualquer alteração naquilo que é perfeito deixa de ser perfeito. Em outras palavras, caíram em pecado. Agora, como eles estavam na eternidade, então eles pecam por toda a eternidade. Mas também abandonaram o seu próprio domicílio. Isso não são todos os anjos. Alguns anjos, e há anjos que não guardaram, e também abandonaram o seu próprio domicílio voluntariamente. Diferente de um resultado de uma rebelião, uma expulsão, alguns abandonaram o seu próprio domicílio voluntariamente antes, para preparar todo esse tipo de intriga que houve nos céus. Então imagine só, eles tinham uma morada eterna na eternidade. E aí eles abandonaram e também não guardaram o seu estado original. Não tem como eles voltarem. Porém, como Jesus também já havia dito, lá no céu não há ladrões, nem salteadores, nada disso. E pode dar a entender, se tratando, por exemplo, de uma casa de alguém, né? Essa casa não passaria para outra pessoa. Cada um foi feito por Deus em sua medida para aquela pessoa, para aquele ser, né, no caso. Então, essas moradas estão abandonadas no céu. E mesmo que elas não foram profanadas, mesmo estando nos céus, Deus vai apagar a memória de tudo, de todas essas pessoas, de todas essas coisas. E a gente pode ver isso em Isaías 26:14. Ele diz assim: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizestes perecer toda a memória. Em Isaías 65:17 também diz isso: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. E outros textos aqui, como Isaías 51:16, 66:22 e 2 Pedro 3:13, também fala sobre novos céus e nova terra. Em 2 Pedro, fala em que nesse novo céu e nova terra, ali habita a justiça. Então, a princípio, isso é o que tem de errado nos céus, que precisa ser feito novo. E eu achei curioso esse texto de Isaías 45:8, que diz assim: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Em algumas versões, em vez de juntamente, vai estar descrito ao mesmo tempo, criando novos céus e nova terra, e os dois, ambos conectados, como já foi um dia, né? Só que agora tudo novo. Mas eu achei interessante que como Jesus morreu e foi sepultado, ele estava dizendo: abre-se a terra e produza a salvação. Isso se cumpriu em Jesus também. Mas está falando dos últimos dias.
em que destilar aos céus, em outras traduções, está derretendo, né, vai derreter os céus. E ao destruir essa terra, o Senhor Jesus vai produzir salvação. E isso está naquele estudo que a gente falou sobre o dia da vingança do Senhor, que a gente não compreende muito bem, e que seria muito importante ler sobre isso. Mas agora voltando lá para o Gênesis, existe um conceito judaico em que logo ali no Gênesis aparecem 2 nomes de Deus que são diferentes um do outro, e têm ensinamentos diferentes um do outro. Em Gênesis 2:3, o nome de Deus está como Elohim, Eloquim, que representa a manifestação da justiça divina e é associado ao atributo de justiça e severidade. Em Eclesiastes 1:10, no original, no hebraico original, ao invés de ter essa seguinte frase, já foi nos séculos que foram antes de nós, na verdade está escrito assim, já houve nos mundos que foram antes de nós, nos mundos. E aí, no conceito judaico, nesses outros mundos Deus havia criado somente esses mundos com um atributo de justiça, onde a correção era imediata, o que de certa forma limitava, né, o livre-arbítrio daqueles seres, porque ao saber que cometer tal ato vai ter uma justiça imediata, então as pessoas não faziam, né? E isso me lembrou justamente do reino dos céus, em que Adão e Eva foram criados e foram colocados no jardim de Deus, no paraíso. Apesar deles terem sido feitos da mesma essência da terra, eles foram levados para o paraíso, eles foram colocados lá. Eles estavam na eternidade. E por que que houve essa expulsão deles de lá então? Porque foi promessa de Deus em Gênesis 2:17, quando Deus diz: "No dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse mesmo dia vocês vão morrer". Porém, algumas pessoas acham que Deus não cumpriu essa promessa. Para não cumprir essa promessa, ele expulsou eles de lá. Só que não é isso. Primeiro que a expulsão foi por conta do pecado. Se eles pecaram na eternidade, eles pecaram por toda a eternidade e não podem mais permanecer lá. Mas Deus então os expulsa, dando uma nova chance em outro local. Porém, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como está em Salmo 90. E o que que isso quer dizer? Se a gente for olhar na história bíblica, nenhum ser humano viveu mais do que 1000 anos. O que viveu mais anos foi Matusalém. Então nenhum deles passou de um dia perante o Senhor. Então todos, diante de Deus, morreram no mesmo dia que pecaram. E em Gênesis 2:4, o nome de Deus está como Hashem, que na verdade é o tetragrama, que representa o nome de Deus. E esse nome é associado ao atributo de piedade e misericórdia. Ou seja, ao invés de ter uma punição imediata ao seu pecado, Deus dá tempo para arrependimento. Deus age de misericórdia e pode te restaurar. Então, existem essas duas coisas, como se nos mundos antes desse, como em Gênesis 2:3, o nome de Deus aparece como Elohim, é como se nesses mundos só havia o atributo de justiça. E agora, no segundo, em Gênesis 2:4, tem também o atributo de misericórdia e piedade. E o que que isso pode nos ensinar? Que os céus se trata desse tipo de reino, onde há justiça e há severidade. Quem peca lá é expulso daqueles locais e são lançados para outro. Porém, como a gente já havia falado sobre uma espécie de limitação do livre-arbítrio, fazendo uma analogia com a ausência do pai, assim como Moisés e os 40 dias, como que seria isso? Quando Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor, ele havia dito: "Eu vou subir por 40 dias". Ele não havia especificado que seriam 40 dias e 40 noites, ou seja, no 41º dia que ele retornaria. Quando chegou no 40º dia, à noite para tarde, então o povo achou que Moisés não ia voltar mais. E ali se revelou o que estava no coração daquelas pessoas, e caíram em idolatria. Se Moisés tivesse voltado em 39 dias, até 39 dias antes, isso não teria ocorrido. Mas ele voltou um pouco depois, meio dia depois. E por conta desse pequeno atraso, ali se revelou o que estava no coração daquelas pessoas. Não era receber a lei do Senhor, era ter um outro Deus que os guiasse. Mesmo tendo visto aquelas coisas no Egito, agora ali estava sendo revelado o que estava realmente no coração deles. E eu creio que assim também o Pai faz conosco, e fez nos céus também. Quando no 7º dia ele descansa, ele se ausenta, ele justamente faz isso para que o que realmente você deseja fazer, você faça. Aquilo que você realmente quer buscar, você busque. O que você realmente quer praticar, você pratique, para justamente provar o que está no seu coração. Você quer buscar a Deus de verdade ou não? Você quer a presença do Pai ou você, na presença dele, fica limitado? Ao invés de ter liberdade, você se acha limitado, porque você queria fazer outras coisas. Então, Deus nos colocou nesse mundo e se ausentou, escondeu o seu rosto, justamente, primeiro, para que não morrêssemos de imediato, e segundo, para nos provar o que está em nosso coração. Não que ele não saiba, ele sabe, mas é a gente que não sabe. E isso servirá para nós tanto como um testemunho de absolvição ou de condenação, mas só vai revelar o que está em nós mesmos, de tal forma que aquilo que você busca, você vai encontrar. Isso é tão verdade quanto tudo que o homem semear, isso também colherá. É a mesma coisa em outras palavras. Então aquilo que você realmente busca, você vai encontrar. Só que o que você busca é realmente Deus? Ou você busca coisas que não são Deus? Entende a diferença? Que aí lá no final, Deus vai te entregar o que você realmente quer. Você quis riquezas,
e serviu a elas, ao invés de servir a Deus e com suas riquezas fazer o bem, então você vai perder essas riquezas, porque não foi as verdadeiras riquezas que você buscou, e você vai ter outras coisas em outro lugar. E aí entra outra questão. Em um mundo com somente justiça e severidade, haveria arrependimento sincero? De forma similar, aqui hoje na Terra, quando alguém está em um quadro terminal, será que o arrependimento dele é sincero? Nenhum ser humano pode dizer, a não ser Deus. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Só porque ele sabe que o fim realmente agora está chegando, aí seria sincero ou não seria sincero? Porque essa é uma grande questão, porque a morte é a única coisa que nós temos certeza nessa vida. Isso até é um ditado verdadeiro. E sabendo que é verdadeiro, a gente não crê em Deus, não teme a Deus, não o busca, então por que que realmente quando a morte está muito próxima, aí sim a gente quer se arrepender? Pode não ser um arrependimento sincero. Agora, em um mundo com somente piedade e misericórdia, alguém temeria a Deus? No caso é isso que eu estou falando agora. E essa é uma provação em que Deus nos põe. Deus nos prova a todo tempo. Isso também está em Eclesiastes. E até diante do justo ele põe tropeços, como está em Ezequiel. E esses tropeços podem fazer ele cair em pecado, e aí cabe a ele dominar esse pecado ou não, vai permanecer ou não. E outra curiosidade que eu não tinha trazido antes, nas 10 frases da criação de Gênesis, o que eu separei, cada versículo contém essa frase. Na oitava frase, justamente na oitava frase, é que Deus menciona sobre o homem, o que representa também essa oitava aliança que Jesus fez conosco. E uma outra coisa é que, quando Adão e Eva foram feitos, eles não eram dessa carne aqui. Alguns chegam a dizer que eram de luz. Porém, primeiramente, eles eram um ser só, os dois em um só. É como se fosse um único ser com a parte masculina e feminina. Depois, Deus separou. E aí, eles começam a interagir de formas diferentes. Porém, ainda assim, não tinham essa carne aqui. E que na expulsão, um pouco antes da expulsão, quando fala que Deus os vestiu com uma vestimenta de peles, quer dizer, na verdade, que Deus estava revestindo eles de carne, dessa carne aqui, que perece, a mesma que nós temos, e que perece, com uma única diferença. Naquele momento, até antes de Noé, a atmosfera e a natureza eram diferentes. As pessoas viviam mais, quase 1000 anos, quase um dia perante o Senhor. Mas depois do dilúvio, houve essa mudança e agora nós vivemos cada vez menos. Agora, uma pergunta: anjos e homens poderiam coabitar no mesmo local? E outra coisa: por que nós excluímos os anjos da redenção de Deus? Se nós também fomos feitos perfeitos e nos rebelamos e não obedecemos à voz de Deus. Em Eclesiastes 7:29 diz que o Deus fez o homem reto, e ele que cai em muitas astúcias. Em Daniel 9, 9 a 10, Daniel está orando ali, confessando pecados dele e do povo, e diz: nós nos rebelamos e não obedecemos a sua voz. Em Ezequiel 28, de 14 a 17, falando sobre Satanás, sobre o diabo, diz que ele foi feito querubim ungido da guarda, e ele era perfeito até que se encontrou iniquidade nele, pecado nele. Em Romanos 11 e Jeremias 13 também falam a mesma coisa, sobre termos sido feitos perfeitos. Primeiro, o estado nosso foi assim, Deus que criou, e Deus não cria nada errado, ele criou perfeito. Ambos foram criados perfeitos. E como está em Hebreus 6, 4 a 6, eu sei que algumas pessoas usam esse texto para dizer justamente que os anjos não têm possibilidade de redenção. Que diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Porém, olha só, as coisas que ele está falando aqui são de homens experimentando do dom celestial, de poderes do mundo vindouro e sendo participantes do Espírito Santo. Porém, um detalhe que talvez não sei se passa batido, mas ele diz assim: aqueles que uma vez foram iluminados. Se Deus fez perfeito um ser de luz, ele não teria necessidade de ser iluminado, porque ele já é de luz. Deus criou o homem e os anjos dessa forma. Então, se ele está falando sobre aqueles que uma vez foram iluminados, é porque antes não eram. Eles estavam caídos, eles estavam nas trevas. Porém, primeiro Deus fez perfeito, depois eles caíram. E aí sim estão em trevas, e aí sim estão mortos. Agora, se a justiça de Jesus nos salvou e agora nós somos seus imitadores, quando julgarmos os próprios anjos, os caídos, como é que vai ser essa justiça? E sobre esse julgamento está escrito em 1 Coríntios 6:3, em Efésios 1:22. Dizer que alguém é indesculpável seria o mesmo de dizer que ele é irrecuperável, irreparável. Deus não deixa ninguém que é culpado sem punição. Ninguém, sem exceção, não tem ninguém. Mas ele busca nos salvar. E ele trabalha para aquele que neles confia. Então, seria impossível salvar esses indesculpáveis? Claro que não. Porque em Romanos 1, 18 a 20, Paulo diz ali que homens que detêm a verdade pela injustiça também são indesculpáveis. Homens são indesculpáveis. Pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Eles praticam a injustiça sabendo da verdade. Sendo que, voltando àquele assunto sobre justiça, como é que é essa justiça que nós devemos buscar?
Aí você tem que ler 2 Coríntios 9:9 e Salmo 112:9, porque é essa justiça que Jesus está falando, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E também diz que se a sua justiça não excederem muitos dos escribas e fariseus, de forma alguma vocês vão herdar o reino dos céus. O que está nesses textos? Distribuiu aos pobres, e a sua justiça permanece eternamente. Isso é acumular tesouros nos céus, onde a traça e ferrugem não corroem, em que elas são eternas. E o que Salmo 112:9 também diz? E a sua recompensa será manifesta em glória. É o que esses vão receber o galardão da mão do Senhor. Agora, sobre os anjos, por serem maiores em poder, força, inteligência e conhecimento, não os exclui da redenção divina. Eles também são filhos, e Jesus reconciliará todas as coisas em si. Isso está escrito em Colossenses 1:20, Efésios 1:10, Romanos 11:13 a 36, e fala reconciliar sobre todas as coisas que há no céu e também na terra. No céu e na terra. Novamente, o que há de errado no céu que precisa ser reconciliado? E também Isaías 45:23, Romanos 14:11 e Filipenses 2:9 a 11 também fala que todo joelho se dobrará. Todo, não está excluindo ninguém, é todo. E um pouco mais sobre essas milícias celestiais, ou exército dos céus, a gente tem essas referências que eu deixei aqui, desde Gênesis, Deuteronômio, Isaías, Atos, na defesa de Estevão, também tem em 2 Reis, Amós, Jeremias e em Efésios. E em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo especifica que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores que atuam nas regiões celestes. Eles ainda estão lá. Lembrando que o apóstolo Paulo disse isso quando Jesus já havia ressuscitado, já estava com o Pai acima destas potestades. Então eles ainda estão lá, só aguarda que seja retirado do caminho aquele que detém o ministério da iniquidade. E outra coisa é que, como existem castas e hierarquias, né, angelicais, a parte de menor hierarquia, por assim dizer, não estão nas regiões celestes, e na Bíblia eles são comparados como as feras da terra também. E lembrando do texto de Tiago 1:17, quando ele, citando Deus, ele fala Pai das luzes, e ele sendo Pai das luzes, tudo que ele criou foi de luz, tudo que ele fez é perfeito. Homens e também anjos foram feitos assim, mas por serem livres, na ausência do Pai, ausência, né, então foi revelado que realmente queriam fazer, e fizeram. E lembrando agora rapidamente onde estão essas potestades, como eu já havia mencionado sobre Efésios 6:12, olha só agora outra coisa. Em Tiago 2:19 diz que os demônios eles creem e tremem. Então eles sabem, eles conhecem certas coisas. Em Efésios 1:17, 20 e 21, diz assim: Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, ele também, de certa forma, está falando que haverão potestades, por assim dizer, que serão libertas do abismo. E ainda assim, o Senhor está acima de todos eles, até os que vão vir. Então, olha só, como o Tiago disse que esses demônios creem e tremem, eles conhecem quem está sentado acima deles. E outra coisa, em Atos 19:13 a 15, a resposta dos demônios aos judeus exorcistas ambulantes foi assim: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então eles conhecem sim a Jesus. Até mesmo Jesus, quando antes de morrer, antes do seu sacrifício, quando pessoas possuídas de demônios apareciam diante dele, muitos deles diziam: Sabemos que tu és o Santo de Deus. Eles já sabiam quem era. Em 1 Pedro 3:22 diz: O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Repare que aqui também ele não está falando dos santos anjos. Apesar de ele estar falando de demônios, ele ainda chama de anjos, porque eles ainda não foram julgados de forma plena. E em Salmo 110:1, o Senhor também disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E por que eu estou falando tanto sobre esses demônios já conhecerem Jesus, já saberem quem ele é, até mesmo antes da sua morte e da sua ressurreição? E principalmente depois, quando ele subiu acima deles, e agora tudo ficou subordinado a ele. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Olha só, a quem a igreja anuncia? Seriam somente a pessoas? Em Efésios 3:8 a 12 diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E o que isso quer dizer? Se os demônios já sabiam quem era Jesus, se eles creem e tremem, por que agora a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades? Para que essa informação?
para dizer que o Senhor tem mais poder, para dizer que através de nossas obras de curas e milagres, esse poder vem de Deus, é para eles saberem disso? Eles já sabem disso. Mas o que a igreja anuncia, para que seja conhecida, não é o poder, mas é a multiforme sabedoria de Deus. Imagina, anjos e homens estando em um único local para arrependimento, em um único local para redenção. Ambos de formas diferentes, de formas que a gente vai ver mais ou menos um pouco aqui, mas em um único local buscando a redenção. E olha só, uma coisa que eu já vou adiantar aqui. Se nós estamos aqui e aqui não é o paraíso, não é o céu, a probabilidade de nós, antes de virmos para cá, já termos ofendido a Deus é muito grande, muito mais do que a gente imagina. E agora a gente está em um local em que, além de receber punição, porque Deus não deixa isento ninguém que é culpado, agora temos a possibilidade de sermos feitos nova criatura. Porque aquele ser que pecou na eternidade não pode ser restaurado porque ele pecou na eternidade, onde as coisas são eternas. Ele precisa sair da eternidade para então morrer em outro local onde há a possibilidade da redenção. Mas a gente vai avançar mais nesse estudo. E isso já indica uma coisa, uma verdade, que todos serão julgados por aquele que o anuncia. Moisés vai julgar os judeus, como está escrito em João 5, 45 a 47, e nós, ao mundo e aos anjos, como está em 1 Coríntios 6, 2 a 3. Aquele que é feito nova criatura, estando em Cristo, agora não é mais julgado, mas um dia ele vai julgar. Porém, a gente tem que lembrar de Jesus, porque ele disse: Eu não vim para julgar, mas se eu julgo, a minha justiça é verdadeira porque eu não busco a minha vontade, mas a do Pai. E o que ele buscou e fez? Qual foi a justiça que ele fez? Foi morrer por nós para que nós, que estávamos mortos, pudéssemos voltar à vida. E o que nós vamos fazer seguindo esse exemplo? Em 1 Pedro 1,12 diz assim: A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, manifestavam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam percrustrar. E lembrando, em Apocalipse, os demônios ainda não são chamados de demônios, eles ainda são chamados de anjos, justamente porque ainda não foram julgados, todos eles. Quando Jesus disse: O príncipe deste mundo já está julgado, ele falou do príncipe deste mundo, não falou do restante. Porque se já houvesse esse julgamento, então nós não precisaríamos julgar nada. Porém, olha só, quando Pedro também fala sobre esses anjos, nesse mesmo exemplo, eles de forma alguma difamam esses demônios. Eles ainda chamam eles de anjos. Em algumas formas pontuais, eles falam explicitamente demônios ou do próprio Satanás. Como o próprio Pedro, né, ele diz em outro momento em que nós não devemos difamar autoridades nenhuma, porque até mesmo os anjos de Deus, os santos anjos de Deus, estando em sua presença, não difamam autoridades que Deus deu aqui na terra. Essas autoridades estão fazendo atrocidades, mas ainda assim eles não difamam diante de Deus. Nós não deveríamos fazer isso também. Então, esses anjos que anelam no presente, não é anelaram, eles anelam perscrutar o evangelho, não são os santos anjos que já conhecem, já estão lá. E como está escrito em Hebreus 1,14, eles são ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles sabem como é que funciona a salvação, eles conhecem o evangelho eterno de Deus. Eles nunca abandonaram a Deus, eles são santos anjos. Eles não precisam anelar e conhecer essas coisas. E o maior exemplo disso é o próprio profeta Daniel. Quando ele recebe visões de Deus, o anjo vem e lhe dá o discernimento das coisas. E como também está escrito, o evangelho eterno foi anunciado aos profetas. E o próprio anjo fala com o profeta Daniel, diretamente. Então, eles conhecem, eles sabem, têm sabedoria, porque já estão, eles nunca abandonaram o Senhor. Então, esses anjos que anelam entender e conhecer profundamente o evangelho de Deus, não são os santos anjos. Como em Efésios 3,8 está dizendo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não é para que a igreja tenha o conhecimento que existem potestades, principados e que atuam nas regiões celestiais. Desde Gênesis, a gente já sabe que isso ocorre. Eles são conhecidos como o exército dos céus, como a milícia celestial. E ao longo da história houveram momentos em que o povo caiu em idolatria justamente para essas potestades, para esses principados. Mas, continuando, em 2 Coríntios 5, 18 a 21, falando sobre esse ministério da reconciliação que foi entregue aos apóstolos. Ora, tudo provém de Deus, tudo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha só a justiça de Deus. Se nós tivéssemos o poder de restaurar alguém, nós não exerceríamos esse poder? Porque Deus faz isso conosco. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só, não é simplesmente palavras boas, Deus exorta através dos verdadeiros apóstolos, né? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Novamente, essa é a justiça de Deus, de fazer aquele que era santo se tornar pecado para que outros fossem feitos justiça, fossem transformados. E olha só agora, um ponto em que parece que divide as coisas e que estava ao nosso alcance o tempo inteiro, né? Em Deuteronômio 29, Moisés está falando essas palavras. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E alguns pastores eu já vi pregando assim, em que as coisas reveladas pertencem a nós. Não, não é a nós. Pertencem aos judeus. Deus entregou e fez aliança com eles naquele momento. Então, as coisas reveladas foram entregues, pertencem a eles. As encobertas pertencem ao Senhor. E aí nós cremos que Jesus é o Senhor. E ele veio anunciar justamente o reino dos céus, não o reino da terra, que já estava aqui, né? Apesar de estar corrompido. Mas ele estava vindo falar do reino dos céus. O reino da terra será dado aos judeus que foram eleitos e que Deus ainda os elegerá, como está em Isaías 14:1. E se alguém tem noção matemática sobre conjuntos, é uma coisa muito básica, né? Se eu tenho aqui nesse círculo, né, um conjunto de leis, e aqui nesse outro círculo um conjunto de mandamentos, podem haver um momento em que essas coisas se combinem, né? Algumas coisas estejam em ambos os conjuntos. Porém, também existem, né, na chamada lei de Moisés, estatutos perpétuos. Eu sei que os judeus vão defender que tudo que está ali é perpétuo, mas existem algumas passagens específicas em que fala isso aqui vai ser estatuto perpétuo. E aí continua falando outras coisas. E depois, isso aqui será estatuto perpétuo. Então, nem toda lei e nem todo mandamento seria perpétuo, mas alguns estatutos, sim. Esses, quando foram especificados, seriam estatutos perpétuos. Eu busquei uma vez e separei o que seria, né, em vários textos e tal, mas eu não separei para colocar aqui, até porque eu não terminei de fazer essa pesquisa e eu parei para fazer outras coisas. E olha só, agora analisando esse texto de uma outra forma, né, quando Jesus diz em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Isso vai ter mais sentido mais à frente. Mas aqueles que são descendência de Adão, permanece descendência de Adão. Aqueles que vieram dos céus, esses retornam para lá. Mas não é exatamente isso que eu acabei de dizer. Isso vai fazer mais sentido mais à frente. E, como já sabem, na lei fala sobre sacrifícios de animais para expiar os pecados do povo. Em Hebreus fala muito sobre esse sacrifício. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, em Hebreus 9:23 a 28, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Olha só o que ele está dizendo. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, aqui na terra, aqueles que são descendência de Adão, com sacrifícios de animais e pela fé, pela mudança de mente, os seus pecados eram expiados. Mas aqueles que estavam nos céus, sacrifícios de animais que são inferiores a eles, não faria nenhum sentido, não teria nenhuma eficácia. E aqui agora está falando sobre sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Olha só, em seu sacrifício, ele aniquilou o pecado. E aí a gente pode olhar assim, poxa, mas eu ainda peco. Aqueles que estão nele terão esse pecado aniquilado. Mas não tem como nós nos achegarmos a ele sem morrer primeiro. Se nós não morrermos para o pecado, para então nascermos de novo. Mas ainda assim, como a gente viu em outro texto, Deus não imputa pecados ao homem. Não está especificando somente alguma parte dos homens. A gente vai ver um outro versículo que também fala sobre isso. E a continuação do texto aqui diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. E a gente vai ver o porquê que ele especificou que aos homens é ordenado morrerem uma só vez. E voltando a essa analogia sobre os sacrifícios eram oferecidos pela esperança da promessa cumprida em Jesus. Então eles faziam as ordenanças do Senhor, mas o sangue de animais não tinha um efeito em si. Era a fé dessas pessoas que estava agindo. Não eram de todas, porque nem todas queriam ter essa nova consciência em que ela deixaria o pecado. Era muito mais fácil ela viver, vamos supor, o ano inteiro da forma que elas querem e algumas vezes no ano ir lá e oferecer um sacrifício em que outra coisa é que morre, um outro animal é que morre, não ela mesma. Isso é muito mais fácil. Mas aqueles que realmente creram e quiseram ter essa novamente, então sim, aquele sacrifício teve valia. E em Romanos 7:7, apóstolo Paulo especifica que, pela lei, trouxe a ele a plena consciência do pecado. Mas Cristo agora nos traz o pleno conhecimento de Deus, e somente nele para ter isso.
Quando Paulo fala que o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer isso eu faço, o que que ele está querendo dizer com isso? Quando ele era da lei, a lei, por trazer o pleno conhecimento do pecado, mesmo a pessoa tendo a intenção de cumprir a lei, ela não tinha o poder de exercer isso. Mesmo ela querendo fazer o bem, a sua natureza ainda não permitia isso. E o que que em João fala? Aos que creem, que recebem Jesus, esses recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente é feito nova criatura, aí sim, essa nova criatura se alegra no amor de Deus, se alegra na verdade e medita na sua lei dia e noite. Se torna de verdade um prazer buscar essas coisas. Olha só, eu não estou aqui buscando seguidores ou mais pessoas no canal para poder monetizar, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para ganhar dinheiro. Até agora eu nem falei sobre essas coisas. Até agora eu nem mencionei o meu Pix, por exemplo, para poder receber alguma coisa. Mas agora o meu prazer está nessas coisas, de buscar entender o Evangelho eterno e compartilhar agora. São coisas muito difíceis de aceitar, mas quem disse que seria fácil? Pessoas e pastores que falam que o evangelho é simples de entender, estão entendendo de forma errada. Porque a mensagem pode ser simples de forma a atingir a todos, sem exceção. Independente do nível de consciência, de conhecimento, não é sobre isso. Mas como o próprio Jesus disse, que muitos vão apresentar-se diante de Deus e dizer Senhor, Senhor. E Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Eles conhecem o nome do Senhor, proferiram, né, mas a sua boca só falou do que o seu coração estava cheio, e o seu coração estava cheio de falsidade. Ele disse uma coisa, mas não era no que ele cria de verdade. E muitos outros, isso inclui muitos líderes, vão chegar lá e dizer: "Eu fiz tantas coisas em seu nome, eu profetizei", e profetizar não é falar coisas do futuro, mas é ensinar um ensino divino também. "Eu fiz curas, fiz milagres", e como eles estão diante do tribunal celeste, ali não há mentira. E Deus não nega que eles realmente fizeram essas coisas. Mas se não foi com o poder de Deus, foi com qual poder que eles fizeram? Porque de forma alguma Deus se assemelha a um homem que usa uma meretriz e depois não quer ter nada, nenhum vínculo com ela. Paga o seu salário, aqui está o seu salário e agora não temos mais nada. Deus não é assim. Quando ele diz: "Eu nunca vos conheci", isso também, obviamente, é uma verdade. Eles nunca tiveram uma relação verdadeira com o Senhor, mesmo eles achando que estavam entendendo o evangelho e fazendo tantas coisas no nome de Deus. O evangelho eterno não é tão simples. Ele foi revelado aos profetas, e mesmo os profetas falando em suas cartas, isso não veio à tona de forma tão fácil. Não foi revelado, assim, a qualquer um, mas àqueles que realmente querem ouvir a verdade. E isso permanece até hoje. Quantas vezes eu, conversando com pessoas, eu percebo que não é a verdade que elas estão buscando, que elas estão esperando. Elas querem ouvir outras coisas que atendem às suas expectativas, mesmo eles não admitindo essas coisas. Mas quando a verdade é apresentada, e aí? Ah, não, não creio nisso. É, realmente não creio. Ou quando reconhece que isso é verdade, parece até aquelas pessoas que não são crentes, né, e dizem assim: "Ah, quando eu me tornar mais velho, ficar mais idoso, aí sim eu vou procurar essas coisas". Da mesma forma, não querem aceitar a verdade agora, porque não é o que estão buscando. Enfim, continuando aqui agora falando sobre os ventos, e como o vento, que é o ruach em hebraico, que também significa espírito, em Salmos 104:4 começa a falar algo em que depois Salomão vai especificar um pouco mais. Em Salmo 104:4 diz assim: "Tu fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo". Em Hebreus 1:7 também cita o mesmo salmo. Ele faz os teus anjos ventos. Se vento é a mesma palavra que espírito, poderia dizer que faz os seus anjos espírito, mas aí você fala assim: "Ué, mas eles já são espírito". Mas Deus está falando que ele está fazendo esses anjos, ventos. Mas qual tipo de espírito seria esse? E os teus ministros, labaredas de fogo, pessoas que ministram, né? Olha só, aqui tem uma diferença dessas duas palavras. Esses anjos, que não especifica se são os santos anjos ou não, mas quando são ministros, aí sim, parece especificar que são, como aquele de Hebreus 1:14 que fala são espíritos ministradores, que vêm a serviço a favor daqueles que vão herdar o reino. Em Eclesiastes 1:6, aqui Salomão começa a falar algo que é um mistério, né? Mas os judeus interpretam de uma forma e eu gostaria de trazer isso à tona também. Porém, antes disso, é bom lembrar de uma coisa: não zombem da promessa de Deus que foi feita a Salomão, que está em 1 Reis 3:11 a 12. Por quê? Eu já ouvi pastores dizerem que Salomão falou besteira. Eles estão zombando diretamente a promessa de Deus. Porque se eles pegam um livro sagrado e fala que ali Salomão escreveu besteira, então joga todo o livro fora, porque não está correto. O próprio Jesus diz que a palavra de Deus não pode errar em nada, nenhuma vírgula, traduzindo para os dias de hoje, nenhuma vírgula, nenhum tipo de acentuação, nada. Os próprios judeus, quando vão refazer um novo rolo das escrituras, se errar alguma coisa, todo o rolo é descartado. Se alguma letra começar a falhar, mesmo depois de ter sido escrita perfeitamente, aquele rolo também é descartado, porque precisa estar de forma perfeita. E é assim que as coisas de Deus devem ser feitas, de forma perfeita. Então, de forma alguma, zombem
a sabedoria que Deus deu a Salomão e ele ensinou. O que ele ensinou enquanto ele tinha caído em idolatria, isso não faz parte das nossas escrituras, o que está em Provérbios e em Eclesiastes, e também em Cantares de Salomão. Não está nesses 3 livros. Isso está no ocultismo, mas não nas escrituras. E o que que ele fala em Eclesiastes 1:6? O vento vai para o sul, ou seja, desce, faz o seu giro para o norte, ou seja, volta, né, para cima, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Como a palavra vento também é a mesma de espírito, os judeus dizem que Salomão ali estava ensinando que o mesmo espírito pode voltar a essa vida 3 vezes. Quando ele fala vai para o sul, depois ele volta. Ele volve-se e volta aos seus circuitos. E os judeus também creem que qualquer espírito faz isso, mesmo um de um animal, um de uma planta, tudo isso faz parte de um ciclo que se renova. Eu não creio exatamente assim, mas como lá em Salmos está falando que Deus faz seus anjos ventos, será que também não tem a ver com esse caso, em que aqueles anjos que estão buscando a redenção, eles podem ter que vir aqui até 3 vezes para poder buscar isso? E a gente vai ver agora, como a gente viu em Hebreus 9:27, ali especifica que ao homem é dado morrer uma única vez. Especifica que ao homem. Mas e aos anjos? Eles teriam essa limitação? Ou essa que Salomão está falando sobre 3 vezes? Os judeus também veem em Deuteronômio 28:6, quando diz: Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Está falando de entrar aqui na terra e depois sair dela. Então, tem um vínculo a ver com esse tipo de entrar, de ir e vir, né? Mas, novamente, nós temos uma especificação que foi dada ao homem morrer uma única vez, mas não a outros seres. A gente vai ver o exemplo de Elias. Em Malaquias 4:5 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Lucas 1:17, o anjo falando ao pai de João Batista, dizendo assim: Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Não está falando que seria na mesma unção. Alguns acabam interpretando assim, mas isso altera o significado da palavra. Enviarei o profeta Elias. E aí depois o anjo fala, ele vai no espírito e poder de Elias. Depois a gente transforma essas coisas como, não, é na mesma unção, é por conta da mesmo tipo de obra. Mas Elias não tinha batizado ninguém. Elias, apesar de falar do arrependimento, também trouxe justiça, também trouxe fogo dos céus. Mas agora vamos ver o que o próprio Jesus disse em Marcos 9:11 a 13 e também está em Mateus 17:10 a 13. Os discípulos estavam interrogando Jesus, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. E como havia profecias sobre João Batista, né, em Isaías, falando: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele está restaurando todas as coisas. As pessoas que vão ouvir a palavra do próprio Messias e aceitar, no caso, né? E Jesus continua: Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio. O próprio Jesus disse isso. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E antes que digam o seguinte: os apóstolos ali, eles não sabiam o que estavam falando. Como está em Mateus, eles pressuporam que estavam falando de João Batista. Mas eles pressuporam errado? Porque se não foi de fato João Batista que veio e preparou o caminho, quem foi então? Quem foi esse Elias que foi enviado antes, que Jesus está falando? E não podemos esquecer de um detalhe que está no final do livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 45, em que ali, quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, e antes de findar os 40 dias que ele estava aqui na terra, com um corpo glorioso, e depois subir aos céus, naquele momento, Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, sendo que nenhum evangelho foi escrito nesse período de tempo antes de Jesus ressuscitar. Foi depois de ele ter ressuscitado, subido aos céus, e eles receberam o Espírito Santo, que eles escreveram depois os evangelhos. Então nada que está escrito no evangelho é por acaso. Nada que está ali, eles entenderam errado, por isso que eles escreveram isso. Eles receberam o entendimento do Senhor antes dele subir aos céus. E depois disso é que eles escreveram os evangelhos. Então tudo que está ali eles escreveram porque eles sabiam, eles conheciam. A mesma coisa sobre a transfiguração. Alguns chegam a falar, eles estavam com sono, então eles pressuporam que eram Moisés e Elias, mas não eram. Poderia ser outra coisa, poderia ser anjos. Mas, novamente, eles receberam o entendimento para compreenderem as Escrituras. E isso também está registrado em 1 João 5:20. E olha só outra coisa que também é interessante. Em Atos 6:15, quando Estevão está apresentando a sua defesa diante do Sinédrio, ali já estava se cumprindo a palavra que Jesus havia dito. Muitos de vocês vão ser presos e levados diante de tribunais, mas não se preocupem, porque ali o Espírito Santo vai falar através de vocês. E a defesa de Estevão foi impecável. Foi realmente o Espírito Santo falando por meio dele. Mas chegou ali, nesse versículo 15, eles estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só que curiosidade, né? Um anjo ali que estava falando com eles.
E o que que, nessa defesa mesmo de Estevão, ele fala no capítulo 7, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Como assim nós recebemos a lei por intermédio, por ministério de anjos? Mas Paulo fala a mesma coisa em Gálatas 3,19, que a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E nós sabemos que quem foi o mediador foi Moisés. Mas nós vamos chegar lá ainda. O autor de Hebreus, que pode não ter sido Paulo, mas Bartolomeu, possivelmente, no capítulo 2, versículo 2 diz assim: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Olha só, a lei foi promulgada, foi dada por ministério, por intermédio de anjos. E em João 1,17, João fala isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas como aqui Estevão, Paulo e o autor de Hebreus está falando que foi dada por meio, por intermédio de anjos. Sendo que, diferente de alguns tipos de pensamentos que podem afirmar o seguinte: ah, assim como Moisés estava conversando ali na sarça, não era o Deus de verdade, quem estava ali falando era um anjo, esse tipo de argumento não se sustenta. Por quê? Moisés ele recebeu a lei, as tábuas da lei, diretamente da mão de Deus, esculpidas pela mão de Deus. Isso está relatado em Êxodo 24:12 e também no capítulo 32, 15 a 16. Deus entregou diretamente na mão de Moisés a lei, e ali a lei foi outorgada. Mas como é que esses outros autores aqui, o Estevão, Paulo e o autor de Hebreus, está falando que a lei foi dada por intermédio de anjos? Lembra daquele versículo de Salmo 104:4 que fala: seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Os profetas são esses ministros feitos labaredas de fogo. Isso ao longo da história. E o que que Paulo fala em Colossenses 2,18? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ou seja, esse assunto sobre os anjos já era um assunto controverso e de fácil entendimento errôneo, de distorção, no tempo do apóstolo Paulo. Olha só, as pessoas são também oportunistas, né? Na primeira oportunidade de exercer uma autoridade sobre o outro, as pessoas querem fazer isso. Uma autoridade humana, não uma divina, ensinada a nós. Mas, se por meio de dinheiro alguns querem subjugar alguém aos outros, imagina se eu falasse, não, eu sou um anjo de Deus e você, como é semente de Adão, você é inferior a mim. E querer, pretextando uma falsa humildade, essa espécie de culto aos anjos, mas não simplesmente orando aos anjos, né? Mas justamente se baseando em visões, porque podem haver pessoas que Deus revele qual era o seu passado, o que ele era. Isso é muito difícil. Foram talvez raras as vezes na história que isso pode ter acontecido. E ainda assim a pessoa ter ficado em silêncio, porque é um assunto controverso. Mas até isso também não é diferente nos nossos dias. As pessoas querem subjugar a outras, querem fazer que outras pessoas acabam servindo a eles de alguma forma. Eles pretextando uma humildade, mas se fazendo acima dessas pessoas. E eles ainda são humanos, são carnais. Porque se compreendessem a autoridade celestial, como Jesus ensinou, porque ele tendo autoridade sobre todas as coisas, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja embaixo da terra, ele estando aqui, ele falou: eu estou entre vós como quem serve. Se algum de vocês quer ser o maior, então seja o que serve. Porque essa é a verdadeira autoridade espiritual. Quando ele recebe, ele serve. Mas as pessoas querem confundir isso porque ainda tem uma mente carnal, achando que receber autoridade agora, outras pessoas que vão servir. Isso é autoridade humana. Em João 10, 34 e 35, Jesus também falando, replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele achou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Novamente, a escritura não pode falhar de forma alguma. Se o próprio anjo diz que João Batista ele irá no espírito e poder de Elias, não é unção, não tem que mudar a palavra para caber nessa teologia, é no espírito. E olha só, fala sobre esses deuses, né, espécie de deuses, e que Jesus está falando que não está errado, está correto. O que que fala em Salmo 82, 1, 6 e também no versículo 7? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Isso ele está falando justamente a esses deuses. Vocês são deuses, mas como homens morrereis, como qualquer dos príncipes. E esse tipo de profecia também está em Ezequiel quando Deus fala sobre Satanás, que ele vai morrer a mesma morte dos incircuncisos. No caso, naquele contexto, está falando do anticristo, né? Quando ele se unir em alma e espírito, né? E atuar aqui na terra, ele também vai morrer, esse falso Cristo. Mas olha só, todos são filhos do Altíssimo, todos. Todavia, como homens, vocês vão morrer. Deus faz os seus anjos ventos,
mas os seus ministros labaredas de fogo. E a gente vê essa expressão sobre filho de Deus em Jó 1:6, em Gênesis 6:1, 2 e também versículo 4, falando ali desses anjos caídos que tiveram relações com mulheres e criaram gigantes. E Jesus, em Mateus 22:30 e também em Marcos 12:25, também fala que na ressurreição seremos como os anjos. Não é exatamente igual, mas como eles. E como já tinha falado em outro vídeo, eu acho que eu falei mais de um vídeo, eu acho que eu falei em 2 vídeos, essa questão do apóstolo João se ajoelhar em Apocalipse para um anjo, sendo que em várias outras vezes ele viu e ouviu vozes de anjos e não se ajoelhou para adorar. Mas depois, quando ele viu a ressurreição daqueles que vão se unir de fato com Cristo, porque Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, eles vão se unir, e essa festa se chama Bodas do Cordeiro. Quando ele viu esse ser que se uniu com o Senhor, ele ficou em dúvida: será que eu devo adorar ou não? E já sabemos a resposta, que mesmo sendo feitos um com Jesus, não receberemos adoração como a ele foi conferida. Agora, será que existe uma diferença daquela expressão na Bíblia inteira quando fala sobre os que dormem e os que morrem? Porque Jesus, quando estava aqui, teve essa discussão, né? A menina, a filha de Jairo, morreu. E ele falou: não, ela dorme. Não, mas o seu amigo Lázaro também morreu. Não, ele só está dormindo. Por que essa diferença? A gente vai ver um pouco sobre isso. Será que aqueles que são nascidos da carne, da mesma semente de Adão, esses, quando morrem, dormem? Porém, diferente daqueles que eram anjos e foram feitos espírito, ao morrerem, o seu destino só é paraíso ou inferno. Então não tem outro caminho. Ou é voltar para casa, ou é ir para o inferno. Porque em Mateus 25:41, Jesus, falando sobre o inferno, fala do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os humanos. Porém, por que nas mãos de Jesus estão as chaves, tanto da morte como a do inferno? Em Apocalipse 1:18 a gente vê isso. Em Oséias 13:14 também fala sobre isso, citando a morte e também citando o inferno no mesmo versículo. São coisas distintas uma da outra. E em Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens, a semente de Adão. Então o que é nascido da carne realmente é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. E agora com esse texto aqui de 1 Coríntios 2:14 pode fazer um pouco mais sentido. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E isso faz todo sentido quando a gente vê pessoas em que, mesmo falando, mesmo sendo pessoalmente falando com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, a verdade não é a verdade que elas estão querendo. Ou seja, o homem natural não vai aceitar certas coisas. Isso não quer dizer que não teria salvação, não teria como essas pessoas serem salvas. Aqueles que querem herdar o reino dos céus, esses precisam morrer para o pecado, e aí sim nasce um novo espírito. Aí sim o espírito de Jesus, o Messias, vem até nós e nos vivifica, nos faz nova criatura. E aí essa nova criatura pode ser capaz de compreender as escrituras, porque é espírito, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Em João 3:12, Jesus falando com Nicodemos, dizendo assim: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, se eu estou falando com você das coisas terrenas e você não compreende, imagina se eu falasse das coisas celestiais. E é sobre essas coisas celestiais que eu estou falando agora. É difícil de aceitar? É. Mas já aceitou as coisas terrenas? Já aceitou o evangelho eterno? Já entendeu? Porque agora, dando um alimento mais sólido, mais difícil de digerir, que se discerne espiritualmente e não por formas e métodos humanos, que você pode aprender em um curso de teologia em que um professor ateu pode estar ensinando a essas pessoas, não são ferramentas de Deus. Podem ser muito boas, podem ser muito interessantes, mas também pode te tirar do caminho da verdade. Mesmo você achando que está na verdade, você conhece e acha que está vivendo a verdade, mas não está. E tudo isso faz parte do engano que o Satanás ele faz. Ele enganou inclusive a anjos, não vai enganar a nós, que somos humanos com muitas limitações? Em João 10:26, Jesus, falando aos fariseus, ele diz: vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Existem dois reinos, o reino da terra e o reino dos céus. E alguns vão herdar o reino da terra e outros os dos céus. Para herdar o reino dos céus, aí precisa cumprir e fazer o que Jesus nos ensina. Senão, é o da terra. E novamente, em João 18:36, Jesus especifica: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Em Apocalipse 11, quando fala sobre a sétima trombeta, ali o reino passa a ser de Cristo. Ele vai receber o reino, como uma promessa que está em Salmos também: pede-me as nações por herança e eu te darei. E isso vai acontecer. E quando acontecer, logo em seguida que vai haver as taças da cólera de Deus, os flagelos, e depois vem o dia da ira. Nesse dia da ira, ele fará novos céus e nova terra, vai destruir todas as coisas e fazer todas elas novas.
Porém, aqueles que ficarem para o dia da ira e lutarem contra o Senhor, tem uma profecia que ai daquele que luta contra o Senhor, se não me engano é em Isaías. Mas, como também está em Apocalipse, algumas pessoas não vão ressuscitar depois desse dia da ira, esses aí não vão fazer parte da primeira ressurreição, porque a ressurreição já ocorreu antes, né, ocorreu na sétima trombeta. Então essas pessoas que lutarão contra o Senhor, ficarão o milênio inteiro em oculto, só depois que vão passar pelo juízo, né, pelo tribunal divino. E agora a gente vai ver que em Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre uma pátria superior e também de uma ressurreição superior. E ele diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha só, a gente está falando tanto de um reino dos céus, que isso aqui é passageiro, a gente está querendo falar sobre outro reino, a gente está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, olha só, existe essa possibilidade, né, de lembrar, ou seja, existíamos antes de vir para cá, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, porque naqueles céus que vivíamos, esses céus também serão destruídos, serão feitos novos. Como o apóstolo Pedro também disse, os céus, no plural, que agora existem, e a terra estão entesourados para o fogo. Mas agora está falando sobre aqueles que aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O próprio Deus está preparando uma cidade. E aí lá no versículo 35 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. O que isso também quer dizer? Quando Jesus ressuscitou, não foi somente ele que ressuscitou. Algumas pessoas também ressuscitaram. Alguns mortos voltaram para suas casas. E alguns foram torturados para que não falassem sobre isso, né? Ou para que negassem isso. E mesmo torturados, não aceitaram o seu resgate. Imagina só, se a sua família pagar um valor, aí sim nós vamos liberar você para voltar para sua casa. Mas eles, sabendo que existia uma ressurreição superior, em que a morte não vai ter mais poder, então eles preferiram não aceitar o seu resgate, morrer de novo, para então ter uma ressurreição superior. Ressurreição que o próprio Cristo vai promover de forma plena. Porque quando Jesus também ressuscitou a filha de Jairo e também o seu amigo Lázaro, eles voltaram a morrer depois. E em Hebreus 13:14 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E olha só outra coisa interessante também sobre essa pré-existência, né? Antes de virmos para cá. Em Lucas 16:11 a 12, Jesus dizendo: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação de riquezas de origem injusta, ou seja, todo o dinheiro que nós temos aqui tem origem injusta, origem iníqua. Por isso que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se você, com o dinheiro que você recebe, você não se torna fiel a Deus em promover, naquilo que for possível, a equidade, você então pratica o oposto a isso, a iniquidade, em que você quer para si, quer manter para si. Então, se você não for fiel de forma que você reparte essas riquezas que têm origem iníqua, Jesus pergunta: quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou seja, esse dinheiro não é nosso, quem vos dará o que é vosso? Porém, como assim, o que é vosso? Eu já tinha alguma coisa antes e vou receber de volta? Será que é isso? Quem vai me dar o verdadeiro? Quem vai me dar aquilo que era meu? Lembra da parábola dos talentos? E talento não se trata de habilidades humanas, mas uma unidade de peso, de medida, de prata, de um montante de prata. Um talento representava uma pequena fortuna. Então, no final daquela parábola, aquele que enterrou, ou seja, guardou para si, perdeu. Até o que não tinha, ou seja, não era dele, perdeu. Mas aquele que tinha dado mais, tinha repartido mais, e olha que a sua capacidade era de receber mais, ele no final, ele não fica com 10 talentos, agora ele fica com 11, porque aquele que perdeu um também passa para ele. Em 1 Coríntios 5, 20 a 23, diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É uma diferença do que morreram, né? Porque, como Jesus também já havia dito para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, Jesus disse: quando Deus se apresenta a Moisés, ele não diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Alguns realmente conseguiram morrer antes desse corpo aqui morrer e nascer nova criatura. Então esses estão vivos, não dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Olha só, todos, não tem exceção. Cada um, porém, por sua própria ordem. Isso também tem um significado, né? A gente vai ver também no capítulo 15, mais à frente. Porém, aqui ele diz: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
quando a ressurreição de fato vai ser permanente. Uma outra curiosidade que também está em Salmos 17, 14 e 15, diz assim: com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, ou seja, o seu galardão é só dessa vida, tem homens que vão receber somente isso aqui, não o reino dos céus, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam a seus pequeninos. Eu, porém, olha só, agora Davi falando, né? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha só, na ressurreição, ele vai se assemelhar ao Senhor. Ele vai se satisfazer com essa semelhança. Enquanto alguns homens mundanos, cujo quinhão é só desta vida, na ressurreição, vai receber essa vida, essa terra, mesmo ela sendo feita nova. Mas agora continuando em 1 Coríntios 15, agora de 35 a 41, esse capítulo inteiro ele é muito interessante. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? E aí Paulo dá uma bronca, né? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Lembra de quando Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus? Quando nós morremos para o pecado e nasce um novo espírito, esse espírito não é o corpo que há de ser, ele é simples como um grão, ou seja, humilde, mas dele é o reino dos céus. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, existem sementes diferentes. Cada um receberá o seu corpo apropriado. Uns são da semente de Adão, outros da celestial. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Aqui não está falando simplesmente de biologia, mas também de coisas celestiais. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Olha só, são duas coisas distintas. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Sendo que a gente já viu em Apocalipse que o próprio Jesus diz que, naquele mistério de uma visão, que ele explica para João, e que as estrelas ali são anjos. Então existem diferenças de anjos para anjos. Continuação. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. E olha só, muitos querem ter as suas riquezas, querem se firmar aqui nessa terra, né? Ao invés de estar se preocupando em semear das coisas celestiais, mesmo estando nesse corpo fraco, mesmo estando em desonra, mesmo estando num corpo corruptível, mesmo estando sem poder, ou seja, em fraqueza, para depois sim semear o celestial. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Por isso que, como nós morremos para o pecado, Deus envia o Espírito de seu Filho para o nosso coração para nos vivificar, para nascer esse novo Espírito. Ele é o Espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Nessa ordem terrena é assim. Nos céus, como os céus foram criados primeiro que a terra, lá serão feitos novos céus primeiro, antes dessa nova terra. Depois serão todos ligados um com o outro, né? E esse é um dos motivos que quando, naquela visão dos glorificados, se não me engano em Apocalipse 7, fala que o anjo ali não consegue contar de tão grande é o número de todos os povos, línguas, nações que estão reunidas ali no santuário divino. Não quer dizer que essas pessoas morreram durante a grande tribulação, mas todas elas foram levadas para lá porque começou a grande tribulação. E como serão feitos novos céus e nova terra, todos os que estão nesses céus, no plural, serão levados todos para um único local, que é o santuário divino. Esse não será feito novo, ele já é. Os outros céus, eles serão feitos novos. Por isso que eles estão ali, juntos nesse local. E ali o anjo não consegue contar. Porque aqui na Terra, a mente humana consegue olhar e prever quantos habitantes tem. É 8 bilhões ou 9 bilhões? Mas o anjo ali não consegue, de tamanho o número dessas pessoas. Porque realmente são todos, ao longo de toda a história, ali naquele único ponto. Continuando aqui no texto, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, ou seja, esse que nasce nova criatura, né? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que é terreno vai herdar o terreno. O que é celestial vai herdar o celestial.
Por isso o tamanho dessa importância, anunciar o evangelho, por aqui. Você não quer herdar o celestial? Eu sei que isso ainda talvez não faça sentido, mas até o final do vídeo isso vai fazer sentido. Agora voltando àquele assunto sobre, os homens, Deus não imputa pecado, como assim? Em 2 Coríntios 5,19, diz assim: "A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação." O que que a gente vê em Timóteo 4,10? "Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis." Olha só, são todos os homens, mas em especial os fiéis. Por isso também que, quando começar a grande tribulação, os que fazem parte da verdadeira igreja, e não são muitos, são muito poucos, serão tirados da terra. Em Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não está falando exatamente que a todos que querem, a todos que aceitaram, mas salvadora a todos os homens. Em Joel 3:1 também expressa esse princípio, porque os judeus tinham o templo para poderem fazer os seus sacrifícios e terem seus pecados expiados. Mas o próprio Deus está dizendo assim: "Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião." E isso é uma promessa, mas também demonstra um princípio espiritual sobre isso. E onde mais tem isso? Em Salmo 65:2 a 3. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. O Senhor nos perdoa de todas elas. Em Salmo 68:18, quando fala assim de Jesus: "Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles." Até mesmo rebeldes, o Senhor faz isso, não imputando aos homens as suas transgressões. E agora, por último, só para trazer um exemplo e fazer a gente pensar, né? Em Mateus 13:39, Jesus fala uma coisa com os discípulos. Ele está falando sobre a parábola do semeador. E depois está explicando essa parábola, dizendo assim: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Do século no singular, não é dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então, na parábola, ele está falando que os ceifeiros são os anjos. Em João 4,38, Jesus diz assim aos discípulos: "Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho." Se os ceifeiros são os anjos, e Jesus está dizendo que enviou os discípulos para ceifarem, o que que isso quer dizer? Em Salmo 89:20 e também no versículo 25. E aí é uma coisa bem interessante, falando sobre o rei Davi: "Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios." Lembrando que o mar, em Apocalipse, representa os judeus e os rios, as outras nações. Em Daniel 12:7, ele teve uma visão, né? Ele diz o seguinte: "Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente." Isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então ele está falando que viu um ser vestido de linho. Lembra que Apocalipse fala sobre o linho finíssimo, que representa os atos de justiça dos santos? Não está falando de anjos, está falando de pessoas. E aqui está falando: vi o homem vestido de linho, e agora estava sobre as águas do rio. E levantou as mãos e jurou. Isso tem alguma semelhança com Salmos 89, falando sobre o rei Davi? E a gente vê isso também em Apocalipse 10:5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e também fez a mesma simbologia aqui, né? Será que não tem ligação? Será que essas coisas não têm ligação? Mas agora, para especificar um pouco mais, sobre esse milênio sabático judaico, eu sei que eu já falei em outros vídeos, mas talvez alguns vão ver somente esse vídeo, né? E seria interessante esclarecer também. Deus estabeleceu e ainda elegerá Israel herdeiros dessa terra. E isso vai acontecer após eles serem reconciliados com o Senhor Jesus, depois do dia da ira e vingança do nosso Deus. Por terem rejeitado o verdadeiro Messias por 2 dias divinos, ou seja, 2000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, eles rejeitaram o Messias por 2000 anos. E alguns que vão ficar para a grande tribulação vão acabar aceitando o falso Messias. Porém, ali no milênio, aqueles que não aceitaram o falso Messias, evidentemente, terão um dia divino, ou seja, 1000 anos, para cumprirem o seu chamado com excelência e guiar para Deus aqueles que farão parte da ressurreição para a vergonha, porque haverá ressurreição para a vida, mas também para a vergonha. Pessoas que morreram não estando em Cristo e agora vão ressuscitar e vão ter essa oportunidade de aprender com os judeus, e agora sem a influência do diabo por 1000 anos, ou seja, sem desculpas, sem o tentador, sem aquele que provoca as nações, né? E então se cumprirá profecias como de Zacarias 8:23, que diz: 10 homens pegarão na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, durante esse milênio sabático judaico,
Eles, ano após ano, terão que subir. Lembra daquelas 3 peregrinações que os judeus fazem à Terra Santa? Eu não sei se serão as 3, mas pelo menos uma terão que subir para a Jerusalém Celestial, para então entregar as suas ofertas ao Senhor. Isso está em Apocalipse 21, no final do capítulo. Porém, isso significa que os judeus não vão herdar o reino dos céus? Obviamente que não. Isso significa que se cumprirá o que Jesus disse: muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Isso está em Mateus 19:30 e em Marcos 10:31. Olha só, ele disse muitos e não todos, como os patriarcas e outros que cumpriram não só os seus chamados, mas também os desígnios que Deus havia colocado em seus corações. Neles se cumpriria: poucos primeiros serão primeiros. Porque Jesus disse: muitos primeiros serão últimos. Então seria poucos os primeiros que seriam primeiros. Mas na consumação dos séculos, ou seja, no plural esses séculos agora, no fim desse milênio, todos, então, serão feitos um só rebanho, como Jesus disse em Mateus 10:16. E como a gente já viu falar nos estudos passados que o mar em Apocalipse representa os judeus, o mar já não existirá lá nesse final desse milênio. Ou seja, de fato, todos serão um só perante o Senhor. Não serão os mais judeus, nem grego, nem qualquer outra nacionalidade. E como Jesus falou que os últimos serão primeiros, esses últimos são os que hoje fazem parte da verdadeira igreja que é edificada pelo próprio Jesus. E nessa igreja tem tanto os judeus, que creem que Jesus é o Messias, e como aqueles gentios que também creem que Jesus é o Messias. Então esses últimos serão feitos primeiro. Eles herdarão o reino dos céus primeiro, enquanto outros, por meio da reconciliação, cumprirão o seu chamado, e só depois desse milênio sabático judaico é que entrarão no reino dos céus. E lembrando que a gente também já tinha apresentado isso em um estudo, escrito principalmente, sobre a eternidade, essa palavra eternidade, ter o mesmo significado que 1000 anos. Assim como o dia na Terra tem uma contagem de 24 em 24 horas, a eternidade, a contagem é de 1000 em 1000 anos. Então, quando fala sobre toda a eternidade, é sobre essa extensão de 1000 anos. Lembra também sobre aquela mesma questão de que Deus falou: no dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, nesse mesmo dia vocês vão morrer. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E ninguém na Terra passou de um dia perante Deus. E no próximo vídeo eu gostaria de trazer essa mensagem sobre esse evangelho eterno, e que também é um alimento muito sólido, muito difícil de digerir, porque ele vai justamente mostrar que nós não estamos seguindo o verdadeiro evangelho. Só para dar um spoiler simples, mas se nenhuma igreja faz o mesmo exemplo que os apóstolos fizeram, descrito no livro de Atos, então nenhuma igreja segue a doutrina dos apóstolos. Nenhuma. Mas no próximo vídeo eu vou especificar isso com muito mais detalhes e também falar um pouco mais de Jesus, como ele deveria ser apresentado aos judeus.